Tô triste, Marcela, hoje. É verdade, tá rindo da minha cara. Gente, a pessoa tá triste, a pessoa chorou, a vida tá difícil. E Marcela faz o quê? Ri da minha cara. É porque a sua cara tá engraçada. Eu acho que eu nunca vi você com essa cara triste, Shelly. É Juro. inédito. É, mas acontece, gente. Pra mim, a cara da Shelly tá cara de sono. Tipo, preciso dormir Nem a minha cara. Olha aí o alarme da Marcela, gente. Nem a minha cara é respeitada. Virou um cara de eu não posso nem ficar triste, que o povo não acredita que eu tenho tristeza dentro de mim. Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Shelly Calef e hoje a gente tem uma convidada topzera. Se apresenta, convidada. Topzera. Topzera. Eu não sei como é que eu devo me apresentar pro Baseado em Fatos Surreais, mas eu sou a Aline Hack. Tá ótimo, melhor apresentação impossível. Precisa de mais alguma coisa? Precisa falar que ela é a host, a idealizadora, a carro-chefe, A dona da porra toda de um podcast maravilhoso. Conta desse podcast pro povo que ainda não te conhece. Ó. Para as pessoas que não me conhecem, no podcast que elas estão falando, Olhares, eu sou a operadora do direito que adora problematizar, mas aqui eu sou uma pessoa que vai contar uma história que eu já ouvi não só de uma pessoa, mas de outras mulheres também. O que será, o que será, o que será? Ela já tá dando spoiler, criando atenção aqui. Mas antes da gente ir pra história, vamos contar como é que esse podcast funciona, não é, Shelly? Sim. Se você quer ouvir a sua história aqui no Baseado em Fatos Surreais, é só mandar ela por e-mail bfsurreais@gmail.com. B de bola, F de vaca, surreais com S, @gmail.com. Pode mandar sua história em áudio, em vídeo, em texto, em sinal de fumaça, porque a gente pega ela e conta de forma anônima, como se tivesse acontecido com a gente. Pera. Você falou agora uma coisa que a gente fala sempre. E dias atrás chegaram pra mim e falaram assim, mas Marcela, por e-mail não dá pra mandar sinal de fumaça. Mas eu não disse que daí é no e-mail, deu sinal de fumaça, tu manda por fumaça, pelo amor de Deus, né, gente? Olha, aqui até o cachorro ficou comovido. Até ela tá dizendo, fumaça por fumaça! Foi isso que ela quis dizer ali. Imagina o sinal de fumaça. Vamos ter que deixar alguém de plantão olhando pro céu. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Eu sou uma pessoa jovem, né? Sou uma pessoa novinha. E pessoas novinhas, como eu, são pessoas que vivem perigosamente. Ah, é? É. Sei disso não. Sou uma pessoa que gosta muito de estudar, eu ando muito a pé, eu gosto, né, de circular pela cidade. E já rolou até de eu voltar de balada a pé, sabe? Uhum. Então, assim, eu sou uma pessoa despreocupada e sempre acredito que as coisas vão dar certo. Ai, que Que benção. nada vai dar errado. Quero Muito nascer otimista, assim na muito próxima otimista. encarnação. Muito, muito otimista. Estão precisando de muitas dessas pessoas nesse momento. Hoje eu tô na faculdade, mas o que aconteceu? Isso aconteceu quando eu tava no ensino médio. Eu tava voltando do colégio. Uhum. E eu tinha lá meus 17 anos, mais ou menos. Aí eu trabalhava, na época, eu já trabalhava. Fazia um trabalho de menor aprendiz, Uhum. né? E, cara, imagina uma pessoa que estuda e já vai trabalhar com 17 anos, aquele corre-corre, né? Carrega coisa pra lá, carrega coisa pra cá. E aí eu tava lá um dia, de boaça, andando na rua, eu com o meu... com a minha mochila, com o meu fichário da Hello Kitty. E, assim, cara, eu carregava aquela tralheira, né? Porque a gente sai cedo de casa e vai pro colégio, aí depois vai pro trabalho. Gente, acho que eu não saí da adolescência. Porque eu carrego uma tralha desde manhã, eu saio cedo, chegando, meu Deus, é uma mochila com tanta coisa. Nossa, mas eu você também. tem um fichário da Hello Kitty? Não!
É por isso que eu tô triste. Mas eu tenho um conjunto infinito de canetas coloridas, então... Ai, cara, a gente, né, sai do ensino médio, mas a papelaria não sai da gente. Não, assim. não É impressionante. Pois é, mas um belo dia, eu estava lá, eu tava indo pra escola, aí eu desci do ônibus, e na época, né, gente, adolescente, né, e essa adolescência não saiu de mim, inclusive. A gente anda na rua de fones de ouvido. Claro que a cidade nos incomoda. Né? E aí, assim, tipo, tava lá no meu mundo e, de repente, eu sinto, assim, que um cara tá passando do meu lado e tal. Aí, beleza, passa aí, né? Uhum. Aí dei espaço pra ele, aí o cara vai, passa por mim e vira e chega pra mim e fala: me dá seu celular. Aí eu, quê? Aí eu de fone de ouvido e o cara lá, tipo, silêncio, né? Ela tá mexendo a boca aqui, achando que... Eu vou traduzir, então vai fazendo, vou dizer. Agora ela está mexendo a boca rapidamente, junto com as mãos, lateralmente. Ela está fazendo cara de alucinada, questionando uma pessoa. Aí eu, quê? Aí eu tirei assim o fone pra entender o que o cara tava falando, né? Aí o cara, me passa o celular e não sei o quê. Me dá. Aí eu, hã? Aí eu, você sabe que quando... Dormindo, não caiu a ficha. Sabe quando um lance tá acontecendo com você que você, tipo, não se dá conta? Não concatena. Sabe? Que você tá assim, tipo, eu tava lá, sei lá, ouvindo Queens of Stone Age, sei lá em outro mundo. Aí o cara chega daquele jeito, assim, meio desesperado, né? Aí eu na minha concepção, na hora que ele começou a falar comigo, pra mim ele tava pedindo uma informação. Tipo, onde é que fica tal lugar? E aí, o quê? Aí ele, me passa seu celular. Sabe? Coisa assim. É a véia da Praça é Nossa. Eu acho que eu tava ouvindo um som muito alto. Só que aí eu não consegui entender, né? Porque eu acho que é bem normal, né? Uma pessoa chega pra você e começa a te abordar e você fica meio paralisada. Não o suficiente, o cara tentou roubar o meu celular, ele enfiou a mão no meu bolso. Ai, meu Deus. Ele chegou lá e, tipo, me dá seu celular. E aí ele viu que eu tava de fone, né? E aí eu acho que ele seguiu a linha do fone e viu que tava no meu bolso da frente. E ele teve a cara de pau de enfiar a mão no meu bolso da frente. Só que aí eu... Cara, não! Aí eu, tipo, dei um tapa na mão dele, aí o cara ficou assim, tipo, what? Sabe? Aí eu, não! Aí ele, me dá seu celular, eu, não! Aí eu desci um tapa na cara dele. Meu Deus! Gente, eu não acredito até hoje que eu fiz isso, mas eu descia um tapa na cara dele, assim, tipo, sai daqui! Aí, pá! Eu acho que a reação foi tão, assim, natural na minha cabeça, que eu desci o tapa na cara dele, e aí o cara ficou assim, tipo, essa mulher... Ficou ele sem reação. Tipo, ele ficou assim, eu acho que ele não esperava a minha reação, e a minha reação foi, tipo, meio imediata. Aí o cara ficou super sem graça e vazou. Eu fiquei assim, tipo... Menina! E eu tava indo pra escola, sabe? Aí cheguei pra galera lá, meio assim, sem entender o que tava acontecendo. Aí minhas coisas caíram no chão, né? Na hora, sabe? Meu fichário caiu no chão, a minha bolsa caiu no chão. E tipo, tudo caiu no chão. Se o cara quisesse roubar o meu fichário, minhas canetas, né? Minha bolsa, se ele fosse roubado. Tarado por papelaria, né? Igual, né? A gente ainda é. Ele teria roubado todas as coisas ali, mas o meu celular não. Não. Imagina, naquela época era uma coleção de MP3. Né? A gente colecionava MP3, não é? Não tinha Spotify, não tinha Deezer. É verdade. E aí, ele foi embora, tipo, vazou. Aí eu cheguei na escola, assim, tipo, meio sem entender o que tava acontecendo. Aí os meus amigos, cara, o que é que tá acontecendo? Você tá meio estranha. Aconteceu alguma coisa? Aí eu, acabaram de tentar me roubar? Aí a galera, meu Deus, sério? E o que o cara tentou roubar? Ele roubou e tal? Não, eu bati nele. Aí o meu amigo falou, caraca, boto muita fé, você é muito foda. E aí, olha só que coisa louca, esse mesmo amigo, ele me deu um canivete. E aí eu comecei a carregar esse canivete comigo. Mas assim, tipo, nunca usei, claro, né? Mas, tipo, aquela falsa sensação de segurança. Mas depois disso já aconteceu de 2 pessoas tentarem me roubar. E
e elas também apanharam. Jura? É mesmo? Eu acho que é o meu sentimento de reação, entendeu? A pessoa tentou me roubar, arrancou a minha bolsa. Aí eu falei, não vai arrancar minha bolsa. Aí eu peguei a bolsa de novo e bati nela com a bolsa. Uau. Ou seja, uma destemida. Cuidado, assaltantes, não cheguem perto. Cuidado comigo. Gente, que coisa perigosa, né? Essa pessoa atacar ladrão. Onde já se viu uma coisa dessa? Você já viu isso, Shelly, em algum lugar? Não, as pessoas têm muito isso de dizer também que é perigoso, mas eu ouvi dizer também, né, de pessoas mais especialistas, que você consegue ler a situação, né? E que se uma pessoa tem uma arma, ela vem te assaltar e ela tá armada, ela vai fazer questão de te mostrar. Então você consegue também fazer uma leitura do perigo da situação. Eventualmente você faz uma leitura. Isso aconteceu comigo recentemente, pela primeira vez eu sofri um assalto, assim, uma tentativa de assalto muito clara. Já passou uma vez um cara de bike e levou um celular meu em São Paulo, sabe? Mas não teve um embate. Uhum. E aí eu tava voltando de um curso de bike, como eu pedalo há 9 anos na cidade, desde antes da ciclovia, e sempre pedalo. Eu tive moto, uma época eu troquei por bike. E eu voltando de bike, depois de um curso cheio de mulher maravilhosa, um curso bem feminista, lá na Prazerela, eu vinha pedalando, eu vinha me sentindo, pensando, nossa, como é bom estar entre mulheres, como a gente fica poderosa. Eu vinha com esse pensamento na minha cabeça. Me sentindo incrível e vinha pedalando. E aí tem um trecho que é perigoso pedalar na rua, porque tem a faixa de ônibus, aí eu tenho que pedalar quase no meio da rua. Não tem ciclovia nessa parte. Eu peguei a calçada, porque tava noitinha, assim, começando a anoitecer, não tinha ninguém na calçada. E aí, de repente, não tinha ninguém, de repente tinha 3 caras. Meu Deus. Tipo, pula pirata, né? Tipo, surgiu no meio do... Pareceram uns caras pop-up ali. Exato, um pop-up. Surgiram esses caras, fecharam, então eu não tinha o que fazer. Eu parei a bike, ele segurou, eram 3 caras do meio, segurou a bike e disse, desce e fique em silêncio. E aí eu disse, parecidíssimo com a nossa heroína de hoje, eu disse, o quê? Misturado com curiosidade e, tipo, nem fodendo. É uma coisa que fica entre curiosidade e nem fodendo. Amigo, eu não vou andar a pé amanhã, você não vai levar minha bicicleta. Eu peguei a bike e puxei pra mim. Eu não larguei, eu puxei ela pra mim. Aí esse do meio puxou pra ele. O que tava na direita dele me deu um soco na cara. Eu caí no chão. Só que nessa que eu caí no chão, aí o outro do outro lado me chutou. Só que eu ia e me jogava pra cima da bike e agarrava a bicicleta. Gente... Não, minha bicicleta! Não! E assim, eu não sou... Primeiro, que muita gente acredita que eu sou uma pessoa do embate, porque eu me posiciono, falo o que eu penso, mas sou a primeira a fugir de uma briga. Imagina, vou brigar pra quê? Eu sou cagona. Mas ali na hora parecia que aquela bicicleta era meu filho recém-nascido. Eu agarrava aquilo era meu. E eu lembro de pensar assim, isso é meu, isso é meu. Eu pensava isso dentro da minha cabeça. E eu segurava aquela bike, o cara me chutando, me batendo. 2 caras me batiam, enquanto um, acho que ele tava olhando meio se vinha alguém, né? E eu gritava muito, muito. E esses homens me batiam e eu agarrava naquela bike. Aí o outro veio pegar meu celular, que tava num bolsão no casaco que eu tava usando, bem na frente. Não conseguia, porque uma mão eu segurava o celular, gritava, a outra eu segurava a bike. Eu me jogava em cima da bike, tentava chutar com a perna que tava sobrando, não sei nem como. Menina, eu apanhei. Mas eu bati. Eu bati muito, tudo que eu consegui eu bati. Mas apanhei muito mais do que eu bati. E ficou sem bicicleta? Não fiquei sem nada, fiquei com tudo que era meu ficou. Eu gritei tanto, eu berrei tanto, que chegou uma hora que eles saíram correndo e eu ainda corri uns passos atrás dos caras, gritando com eles. Volta, ladrão! Olha só! Não, é um absurdo, eu saí gritando, que isso? Você tem noção do perigo que você se meteu? Não, eu não vou pedir desculpa pela minha reação, porque acho que a gente não pode também cair nesse lugar, né? Porque é quase isso, todo mundo geralmente fala isso pra mim. Nossa, que perigo, nossa, não pode reagir, nossa, eu fiz tudo errado. Aí, peraí, então eu fui assaltada por 3 caras, apanhei e fiz tudo errado ainda por cima, não tem como tá certa, né? Poxa! Né? Igual lá no grupo de vítimas de estupro, a pessoa, você tem que gritar, você tem que fazer um escândalo, Mano, não tem nada, é o que dá.
E eu vi que foi uma reação muito automática. Cara, mas essas reações automáticas são muito loucas. Foi o Jiraya. Sabe o Jiraya do filme? Baixou em mim o Jiraya. Eu saí que nem uma louca. Hoje é o dia das referências antigas. Nossa, as pessoas nem devem saber o que é Jiraya, a gente tem essa coisa de mesmo perceber e sentir, assim. Eu passei por 3 situações de roubo parecidas. Eu não cheguei a lutar. Na primeira, eu tava andando com o celular na frente do parque do Ibirapuera e o menino veio andando na minha direção e passou e pegou meu telefone. E eu pensei, não, eu trabalhei muito pra comprar esse aparelho. E saí correndo atrás dele gritando, pega ladrão. Uma pessoa saiu de dentro do parque, jogou o menino no chão. Na mesma hora parou um carro de polícia do lado, parecia filme de ação. Uau! E logo em seguida chegou um outro cara com meu celular na mão, enfim, celular recuperado e tudo certo. E uma tarde na delegacia, né? Uhum. Da segunda vez, eu tava saindo de casa, passaram uns meninos de bicicleta, acontecia muito isso, levaram meu celular, eu saí correndo atrás deles pra pegar, não consegui recuperar. Da terceira vez, eu tava andando de bicicleta na ciclovia perto de onde eu morava, e aí vieram, assim, acho que uns 3 menininhos, sabe? Devia ter uns 9 anos de idade, assim. E eu tava andando numa rua que tinha muito galpão. Que pra andar da onde tinha ciclovia até a avenida que eu morava, eu tinha que passar por essa rua de galpão. E aí o menino, eles chegaram perto de mim e falaram, desce da bicicleta e dá o celular. E aí eu pensei assim, não, o celular não. O celular eu não vou dar. A pegada nesse celular. Eu ia ser a pegada da minha bicicleta. Eu joguei a bicicleta, mas aí eu precisava de alguma coisa. Eu não ia conseguir sair correndo, né? Tipo, eu não... A minha reação foi, eu joguei a bicicleta em cima dos meninos, tipo um filme de ação, pra sair correndo, sabe? E sair correndo com o meu celular. E aí, logo em seguida, a minha amiga tava vindo me buscar, começou a correr atrás deles de carro, e eles tiveram que largar uma bicicleta que tava com eles, podrona, assim, pra poder conseguir entrar na favela e fugir, assim. E fugiram com a sua. Cara, Mas meu celular não levaram. Mas olha, e aí, assim, o meu caso não é de roubo, né? Mas foi um caso que eu também fui confrontada, que a gente acaba se vendo em situações de perigo que às vezes a gente fica meio assim, sem saber o que fazer, né? E eu já estive numa situação de perigo que eu fui ameaçada com uma arma de fogo mesmo. Inclusive a pessoa atirou na direção da gente e tal, meu e dos meus amigos. Desculpa, mas é que você tá falando uma situação de perigo e não conta que é dar a impressão, tipo, que você foi assaltar o banco. E aí a pessoa gente, olha, gente, não você foi tá fazendo um suspense nessa Deixa situação eu contar de a história. perigo. Tipo, a gente chegou na casa de um amigo meu, assim, e tinha uma pessoa simplesmente na porta do prédio deles, assim. Eu acho que a pessoa tava num dia péssimo, entendeu? E aí a pessoa abordou a gente ali na frente, mostrou a arma, chamou a gente de bando de playboy. Não era exatamente um assalto, era uma pessoa que tava Era uma alucinada. pessoa que tava assim, tipo, num dia péssimo. Tipo um dia de fúria, assim. Tipo um dia de fúria. E aí o meu amigo falou assim, olha, a gente não quer causar confusão nem nada, a gente mora aqui. E aí a gente, cara, esse meu amigo, tipo, eu acho que ele encarnou, assim, o espírito da paz, né? Aí ele, olha, a gente não quer causar confusão, a gente não tem nada contra o senhor e tal. E ele, tipo, saiu que nem um Muppet, sabe? Tipo, levantou assim, saiu andando assim, como se nada tivesse acontecido, sabe? O meu amigo. E eu fiquei assim, tipo, apavorada. E o cara com a arma na mão, chamando a gente de playboy e não sei o que, blá blá blá, e falando coisas que eu não tava entendendo. Não o suficiente, o cara entrou no prédio atrás da gente. E aí ele confrontou a gente no final do corredor e começou a falar um monte de coisa que eu não tava entendendo. Aí os meus amigos, tipo, me colocaram no canto, assim, num espírito meio, tipo... Protetor, assim. Nós éramos 5 amigos e eu era a única mulher. Aí eles meio que me colocaram no canto, assim. E aí esse canto dava acesso a uma escada. E essa escada ia pra garagem, assim. Aí o cara, não sei o que, bando de playboy, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E esse meu amigo, velho... Cara, esse meu amigo, ele, tipo... Ele é, tipo, muito paz e amor. Aí ele falou, olha, desculpa, o senhor está fora de si. Aí ele colocou a mão no bolso e eu falei, pronto, nós vamos morrer agora, porque o cara vai achar que é uma arma, né? Aí ele tirou um celular e ligou. Ele falou, estou ligando para a polícia neste exato momento. Na frente do cara com a arma. Exatamente. Aí o cara, vocês não têm medo do perigo, não sei o que. Aí virou a arma e tipo assim, a gente tava meio, tipo, encurralado na parede. Aí o cara atirou em direção da gente no chão. Meu Deus
Deus, eu teria mijado em mim mesmo. Aí, Com toda. e eu certeza. assim, tipo, na minha cabeça eu tava assim, o tempo todo pensando, isso tá acontecendo mesmo? Tipo, E aí, Eu assim, achei que você ia falar que você tava na cabeça fazendo todo aquele filme que passa normalmente quando a Não. gente, sabe, da vida inteira, Não. revendo todos os inclusive, momentos. essa bala que ele atirou no chão, ela bateu na minha perna. Ela ricocheteou. Ela e bateu em ricocheteou. você. E aí, bateu na minha perna. Aí, esse meu amigo, com o celular na mão, olhou assim e falou assim: você tá doido? Você quase acertou a gente. Aí ele, esse aqui é pra acertar em você. E virou no meu amigo, na perna dele, e atirou. Pra minha sorte, ele era, tipo, um espeto de gente. E aí ele tava, tipo, naquela época a gente usava muito calça boca de sino, né? Flare. Uhum. Né? E homem usava também. E aí ele era muito magrinho e pegou de raspão na batata, assim, tipo, na batata da perna dele. E aí, nessa hora, um dos meus amigos que tava do meu lado falou assim: Aline, corre. Aí, gente, sem brincadeira. A gente correu, todos nós subimos essa escada, o cara deu mais 3 tiros pra cima. E eu sei que foi pra cima porque teve depois perícia, essas coisas assim. Ele deu mais 3 tiros, então foi pro teto, né? Deu pra ver que ele atirou no teto pra assustar a gente mesmo, no intuito de assustar a gente, de apavorar a gente saiu correndo. E cada um foi pra um lado da garagem e tal. E, sem brincadeira, eu subi 8 andares da escada de incêndio sem errar um degrau. E assim, num Do tempo tanto. recorde, você poderia ganhar um Oscar, certamente. Tipo, Certamente. Aí eu só notei que tinha machucado a minha perna Depois que passou... quando a gente chegou no apartamento do meu amigo. E aí eu falei, ai, tá doendo minha perna. E quando eu olhei, tava sangrando e tal. Mas assim, não foi nada grave. Mas, tipo, foi assim, tipo, quando a gente dá uma batidinha num cantinho, entendeu? Mas aí, né, uma noite inteira Nossa, que na susto, delegacia. que susto. E, tipo, meu pai chegando lá, porque, enfim, eu tenho uma família de advogados, e aí meu pai chegando lá, meu tio chegando lá. Aí, o que você fez? É, né? Porque quem que vai... Imagina! Quem que vai acreditar que vocês não fizeram nada pra esse homem? Pois é. É impossível acreditar. Vai falar, não, eu... Pai com um bando de adolescente. Né, a gente... Não, olha, a gente tava chegando, a gente não tinha bebido nesse dia. Tava todo mundo sóbrio. O que foi que vocês fizeram? Aí, tipo, a gente existiu. Não, e você falou uma coisa muito certa, a gente só percebe... Eu saí da história lá do assalto também com os 3 caras, assim, me sentindo muito poderosa. Eu falei assim, mano, porque eu revidei, eu tava chocada comigo mesma, eu não sabia da onde tinha baixado esse giraia. Eu falei, tá ótimo. Só que quando eu cheguei em casa... Gente, eu fiquei tão roxa, mas tão roxa, acabada. Assim, tinha um joelho meu que dava dó, que sangrou, que ele foi pro espaço. Assim, mas era muito hematoma. Não, né? e você deu muita sorte deles não estarem armados, né? Então... Sim, porque assim, senão... assim, tipo... Dentro desse contexto mesmo, aí eu falo como uma advogada mesmo. A gente tá contando histórias aqui que deu tudo certo. Mas a gente sabe que dentro de um contexto de assalto, dentro de um contexto, né, de por exemplo, que eu passei, a chance de você sair ileso... Cara, você, tipo, não saiu numa situação mais grave, mas você apanhou bastante e tal. Né? Isso, inclusive, caberia um boletim de ocorrência por lesão corporal e tal, né? Então, por mais que nós acreditemos, assim, que a gente é muito corajosa e tal... Gente, não façam isso não, por favor. Lógico. Gente, eu não fiz o que eu quis, foi porque realmente é assim, um blackout, é um negócio que acontece que você fala assim... Bum. E eu tenho certeza que a nossa heroína também foi nesse impulso, né, numa resposta ali daquele Mas depois eu momento. fiquei pensando isso, que nada vale. Depois até eu pensei assim, nossa, mesmo assim, conscientemente, não sei se a minha bike vale todo Vale o a tempo que sua eu fiquei vida, sem poder... né? Não, e todo o tempo que eu fiquei sem poder andar de tão estragada que eu fiquei. É isso, né? Na hora você não mede. Porque se você medir, gente, eu falo até em São Paulo, se você quer ter um celular, como a Marcela, que hoje ela não é mais aquela pessoa que ela descreveu, você tem que ter algo que você sabe que você pode perder. Mas porque senão você vai sofrer. Mas, Não inclusive, compra um negócio que você não vai conseguir comprar outro se der zica. Mas, inclusive, a nossa heroína falou isso, né? Que ela não deixou roubar o celular porque foi o primeiro celular que ela comprou, né? Então, a gente tem aquela conquista, né? De, eu comprei esse celular, eu comprei esse carro, né? Às vezes, o ladrão entra por uma porta do carro, eu na condição
da pessoa que tá dirigindo, eu sairia pela outra porta. Sabe? Deixa a bolsa lá, deixa tudo lá, dane-se, depois eu me viro, sabe? Porque, enfim, vida a gente não compra, né? A gente não compra vida. A gente compra celular novo, a gente compra carro novo, bike nova, se vira, mas vida a gente não tem como comprar outra, né? Então, reagir a um assalto é uma situação muito perigosa. Mas, enfim, tem reações que a gente não controla. Ainda bem que deu tudo certo com a nossa heroína. Ela pôde mandar essa história pra gente. Muito obrigada por ter compartilhado essa história. Muito obrigada a você que tá aí do outro lado ouvindo baseado em fatos reais. Agora a gente já passou de 100 episódios, já completamos 3 anos, estamos aqui maduras, passamos o como é que você falou, Sheila, daquela vez? Que era o Terrible 2. Passamos o Terrible 2, estamos aqui incríveis, com um novo fôlego. Então, se você tem uma história pra contar, bfsurreais@gmail.com. E se você quer contribuir com esse podcast maravilhoso, só PicPay. Marcela só pra aqui. Só PicPay. Então, eu vou retomar. Se você quer contribuir com esse podcast maravilhoso, você pode estar mais perto da gente. Tá morrendo louca aqui. Você pode ficar mais pertinho da gente e realmente contribuir financeiramente para esse projeto, que é um projeto independente, meu e da Má. Então você pode ir lá no PicPay, no aplicativo, ou acessar pelo seu computador e contribuir financeiramente. A gente contribua com baseado em fatos surreais e não deixem esse projeto morrer. E agora, conta, Aline, você maravilhosa, esteve aqui interpretando essa heroína hoje com a gente. Como que as pessoas que ouvem o Baseado em Fatos Reais encontram você e o Olhares? As pessoas podem me encontrar em todas as redes, minhas redes pessoais, Twitter, Facebook. Só o Twitter que não é a Aline Hack, é a advogada cansada. Adoro esse nome. Mas eu estou em todas as outras redes como Aline Hack, é só procurar lá. E o Olhares está disponível em todas as redes também, como Olhares Podcast. A gente está disponível também no Deezer e no Spotify. Ah, maravilhoso! Muito obrigada por ter aceitado o convite. E até o próximo Caso Surreal. Esse episódio foi editado por Nicole Galtério.